estão praticamente, né, dentro do campo e não se policia em relação a isso. Eu acho um absurdo. Mas voltando lá atrás, eu queria só dar um pitaquinho de quem esteve lá dentro do jogo, né, e desses ambientes tumultuados, que sempre fizeram parte do futebol. E nessa relação, eu acho que tem duas coisas, né, do racismo. Primeiro, o acusador, né, no caso o Gerson, que foi a pessoa a ser xingada, levar até as últimas consequências. Aquilo que eu disse no começo do Seleção, eu vou repetir aqui porque eu acho que é importante. Eu acho que isso não se deve passar, como você disse, vai para a esfera policial, né, judicial, mas não desistir, levar até o final, independentemente de qualquer situação. E do outro lado, do Ramírez, né, porque a gente não viu uma imagem concreta, né, do que ele tenha dito, que a gente também que não pode julgar e acusar também, ele mesmo, o atleta, buscar uma alternativa, buscar alguma situação para que ele prove que não foi dito isso. Porque senão vai ficar isso de novo, o disse-me disse. E aí não vai levar a nada, daqui a 15 dias nós vamos estar discutindo a mesma situação. Esse é o meu ponto de vista das coisas que acontecem dentro do campo. Levar até o final, porque senão vai ter, daqui a 15 dias, a gente vai estar aqui discutindo a mesma situação. Embora na súmula não tenha nenhum elemento, né, Paulo, para isso, eu vou ler de novo o que está na súmula. Aos 7 minutos do segundo tempo, houve um conflito entre jogadores, senhor Gerson Santos da Silva, de número 8, da equipe do Flamengo, e do atleta da equipe do Bahia, de número 15, senhor Juan Pablo Ramírez Velasquez. Onde está usado errado, né? Esse onde aqui. O correto seria em que ou na qual o jogador do Flamengo alega ter sido chamado de negro por seu adversário mencionado. Informo que esse suposto ato não foi percebido por nenhum membro da equipe de arbitragem no campo do jogo. Então, diante dessa súmula, é difícil nesse momento o STJD, por exemplo, prestar uma denúncia. Na esfera criminal vai ter uma investigação. O Gerson presta hoje, apoiado pelo Flamengo, uma queixa-crime. E a delegada vai agora apurar a investigação, vai apurar a denúncia feita pelo Gerson em queixa-crime. Aguardemos sobre como isso vai caminhar. E repito, isso teve reflexo no jogo. Porque o Mano tirou o Ramírez, ficou ruim para o Ramírez no jogo ali. O Ramírez tinha que sair, tirou o Ramírez, o Bahia caiu e o Gerson se inflamou. E, em vez de murchar, o Gerson ficou ainda mais incendiado no jogo. Botou a bola embaixo do braço, vou ganhar isso daqui. E ganhou o jogo para o Flamengo. Né? Então esse também teve um reflexo esportivo. É impressionante. Teve, e viu, Paulinho, porque é impressionante o comportamento do Gerson, a capacidade intelectual que ele tem de conviver com uma situação, né, ridícula dessa. Só queria acrescentar mais um ponto em relação ao Paulinho, ao que falou o Paulo Nunes. Eu acho que nós precisamos de uma legislação na esfera esportiva do Brasil mais rigorosa e mais imediata, que os fatos sejam apurados mais rapidamente. A gente não pode ficar esperando. Eu acho que nós temos que dar um passo à frente. A justiça esportiva do Brasil tem que dar um passo à frente. A gente está perdendo oportunidades. O futebol brasileiro sempre foi protagonista também do ponto de vista das leis do jogo, da interpretação delas pela arbitragem e do ponto de vista de como ele caminhava no sentido de conviver com nuances como essas ao longo da história. Não especificamente de racismo, mas outros fatos além do campo de jogo. Então é impressionante como a gente está perdendo a oportunidade. A CBF quer ser protagonista nesse momento e quer ser de vanguarda e pode ser e deve ser. Vamos avançar, vamos reunir, faz um grande encontro com os jogadores brasileiros. Os jogadores negros certamente não vão compactuar com companheiros de equipe que pratiquem atos de racismo. Não vão. Não vão, porque é muito mais do que jogo, é muito mais do que a classificação do campeonato, de ser rebaixado, de ganhar uma vaga na Sul-Americana. É muito, muito, muito mais. Então está na hora da gente se unir e criar mecanismos para que as punições sejam mais rápidas, mais imediatas e mais eficazes e mais fortes também, viu, Paulinho? E eu falei que era hoje que o Gerson ia prestar queixa-crime, porque assim estava noticiado, mas a produção me informa que vai ser amanhã, às 10 da manhã, na Delegacia de Crimes Raciais e de Intolerância, que é o DECRAD, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Amanhã, 10 horas, o Gerson vai prestar a queixa-crime. E para fechar esse bloco, tenho certeza que no próximo bloco, os amigos do A Regra é Clara vão debater
não só essa questão, mas também os lances de arbitragem, vão divergir das opiniões que demos, o que mostra que árbitro pensa de um jeito e quem vê o jogo muitas vezes pensa de outro, então a gente vai voltar ao tema da arbitragem depois da regra clara. Mas para fechar esse primeiro bloco, eu quero exibir aqui os 5 próximos jogos do Flamengo e do São Paulo, nessa disputa entre as únicas 2 equipes que, nesse momento, dependem apenas de suas próprias forças para levantar o caneco. O São Paulo, na próxima rodada, visita o Fluminense. Depois, o São Paulo visita o Bragantino e o Flamengo joga contra o Fluminense no Maracanã. Aí o São Paulo recebe o Santos, o Flamengo recebe o Ceará. Na 30ª rodada, o Flamengo visita o Atlético Paranaense, o São Paulo visita o Atlético Paranaense e o Flamengo visita o Goiás. E na 31ª, o São Paulo recebe o Internacional e o Flamengo recebe o Palmeiras. E aí, Cereto, depois de 5 rodadas, como estará a pontuação? Já fez as contas aí, não? Ó, não sei. Mas em tese a tabela é muito parecida, né? A tabela é muito parecida nesse momento. Porque o São Paulo e o Flamengo pegam o Fluminense, tem o Santos do lado do São Paulo, se não me engano, e o Palmeiras do lado do Flamengo, não é isso? Se der para mostrar de novo. Vamos pôr de novo. É isso, né? É isso. Então, olha só. O São Paulo pega o Internacional. A tabela do São Paulo é complicada também, hein? Pega o Santos e pega o Internacional. O Flamengo pega o clássico do Fluminense, o São Paulo também vai pegar o Fluminense e pega o Palmeiras. Em tese, a tabela do Flamengo ainda é um pouco mais tranquila. Mas acho que só um pouco. Tá bem. Olha, esse jogo de sábado contra o Fortaleza vai ser bem tenso. O Fortaleza perdeu o clássico local, perdeu do Ceará por 2-0. A gente vai para intervalo com esses gols.